Final de ano chegou, galera, e se você é do time que gosta de se organizar as suas metas para o próximo ano, vem comigo que esse papo do Titule um pouco tá muito legal, porque eu tô aqui hoje com um especialista em finanças, representando a quarta marca mais valiosa do Brasil. Eu tô aqui com ele, Vinícius Romão. E aí, Túlio, tudo bem? Muito Obrigado pelo obrigado, viu? convite. Valeu demais, Vini. Olha, me conta aqui, você é formado em... Eu sou formado em administração e recentemente fiz uma especialização em finanças e controladoria. Sou, assim, um estudioso do tema de finanças, de economia comportamental, gosto bastante de estudar sobre isso. Massa demais. E aqui, para começar já com uma bomba, eu quero te perguntar aqui, É, Vinícius. Você acha que hoje as pessoas erram mais por falta de dinheiro ou por falta de disciplina financeira? Pois é, uma boa pergunta essa. Eu acho que, na verdade, as pessoas, elas são geralmente muito impulsivas, né? A gente vê, assim, que as pessoas, elas, ao comprarem, ao tomarem decisões, elas acabam utilizando um sistema, uma parte do cérebro não muito racional. Tem um estudo que foi feito sobre economia comportamental que divide o cérebro em dois sistemas, o sistema um e o sistema 2. E o sistema um é para aquelas decisões corriqueiras do dia a dia, né? Do tipo assim, eu acordo, eu tomo banho primeiro, eu vou dirigir, eu tô no modo automático, eu passo marcha, piso na embreagem. Então, tipo assim, são ações automáticas, corriqueiras, assim, que não Inconscientes. precisa de que você exercite muito o cérebro para poder tomar aquela decisão. E você tem o sistema 2, que é o sistema que requer mais pensamento crítico, mais lógica, gasta um pouquinho mais de energia para você poder usar ele. E aí, quando a pessoa ela tá tomando alguma decisão financeira, seja de compra, seja de investimento, muitas vezes ela acaba indo pelo impulso, pela rapidez, assim, né, para aquela escolha rápida, instintiva, utilizando o sistema um, e aí às vezes ela pode estar tomando uma decisão errada. E ela não se esforçando um pouco mais, porque o esforço do cérebro, né, gasta energia, o cérebro não gosta de gastar muita energia, ele realmente prefere que a gente utilize o sistema um, que gasta menos energia, a pessoa acaba tomando talvez algumas decisões um pouco equivocadas, né? E aí tem a ver com essa questão do comportamento, sabe? De refletir um pouco melhor como é que você está usando, assim, o seu cérebro, o sistema um e o sistema 2, para poder tomar essas decisões. Esse lance do sistema um e sistema 2 aí, você foi falando, eu já fui lembrando aqui de algumas vezes, é, acho que principalmente com comida, aonde eu É, falo assim, nossa, eu vou comprar esse lanche, eu vou comprar esse prato aqui, beleza. Depois que você come, depois que você tá com a barriga cheia, você fala assim, nossa, cara, eu podia tanto ter precisava comer tanto? precisava comer tanto, exatamente. Ou mesmo essas compras que a gente faz pela internet, quando chega, você usa uma vez e fica ali entulhado É, num é raro, cantinho. mas sempre acontece. Todo mundo, nenhuma experiência Todo mundo individual. já passou por isso. Vinícius, e vem cá. A gente vai falar um pouco sobre finanças no âmbito empresarial, né? Só que a gente também pretende conversar um pouco sobre essas finanças pro lado pessoal, porque, como a gente sempre fala no nosso dia a dia, não existe CNPJ sem CPF, Exatamente. né? E assim, para o pequeno empresário, né? Para o empresário que nos ouve, que está assistindo a gente aqui, o que você me diria hoje, que você me recomendaria para serem os 3 indicadores que ele sempre precisa ter na mão dele? Uma boa pergunta também, assim, na verdade, o empresário, né, quando a gente vai falar de controle financeiro, acho que é bom falar isso. Eu sou, né, me coloco aqui como especialista financeiro porque realmente sou um estudioso do tema e acabo tratando muito sobre isso no dia a dia no trabalho, né, porque trabalho com orientações financeiras para os empresários, já atendi muitas pessoas, e mas só que tem uma questão que é a seguinte: o controle financeiro por si, ou a ferramenta por si, ela não resolve o problema. Uhum. Então, assim, aqui a gente pode colocar, né? A pessoa ela pode usar ali um aplicativo, ela pode usar um sistema. São ferramentas boas que ela pode usar no dia a dia dela, mas ela precisa saber, assim, como começar, sabe? Começar a fazer o básico bem feito. Às vezes a forma de fazer não importa tanto, mas o importante é começar a fazer. Se ela começa a fazer vários controles de uma vez só, ela pode desanimar. Isso, às vezes aquela pessoa que não tem controle financeiro nenhum. Aquela pessoa que realmente tá ali no dia a dia, na operação da empresa, tá ali preocupada em oferecer um bom produto, um bom serviço, que
que se preocupa com atendimento, se preocupa com a identidade visual da empresa, se preocupa em postar no Instagram. E tudo isso é muito mais importante do que a planilha financeira. Então, eu, como especialista financeiro, falando isso é um pouco impactante, né? Uhum. Mas de fato porque isso é a essência do negócio. Isso são o que a gente chama de fatores críticos de sucesso de um negócio, né? O cliente, é o produto, é a apresentação da sua marca. Então, isso é muito importante. Mas a planilha financeira, né, o controle financeiro em si, ele é muito fundamental porque ele consegue mostrar para você em que caminho você está indo. Se você está indo na direção certa ou se você precisa recalcular a sua rota. E a pessoa que começou e focou primeiro, né, nesses fatores críticos de sucesso, e ela precisa então começar a organizar melhor, planejar melhor as finanças dela, ela precisa começar então, assim, ela pode começar fazendo um controle manual, assim, De caderninho um mesmo. caderninho mesmo. O que é fundamental para uma pessoa controlar as finanças dela, né? Ou pelo menos para ela ter uma visão clara dos números dela. É o controle de caixa. É o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Por ali ela já consegue visualizar o tipo, olha, quanto que eu vendi no dia, né? O quanto que eu recebi no dia e quanto que eu gastei. E ela vai fazendo essa conta semanal, depois mensal, e ela consegue então ver mais ou menos ali para onde que o negócio dela tá indo. Eu acho que é importante, Vinícius, até lembrar, e eu digo porque eu comecei a fazer os meus controles financeiros e no começo era meio frustrante que eu ficava tipo assim, nossa, que serviço de formiguinha. Só que é ao longo do tempo que você consegue ver esse montante. Exato. E aí você começa a realmente ter uma dimensão dos números, né? Isso, e a pessoa que não tem esse controle, ela começa então a fazer o controle de caixa. Aquilo vai se tornando um hábito, né? E tudo tem a ver com essa questão do hábito e do comportamento, né? Quando a gente falou lá do sistema 1 e sistema 2, Sim. tem muito a ver com isso, com a questão do comportamento. E à medida que ela vai incrementando isso na rotina dela, tornando um hábito, isso vai ficando mais fácil de fazer, ela vai melhorando esses controles. Aí ela consegue fazer uma análise de DRE para poder analisar não só o que entrou, o que saiu, mas categorizar, por exemplo, as despesas dela. O que é custo fixo, o que é custo variável, o que é a margem de contribuição, como que essa margem de contribuição, então, afeta, por exemplo, no ponto de equilíbrio da empresa. O que é o tal do ponto de equilíbrio, né? Então, ela começa a identificar e avaliar esses indicadores financeiros que dão um norte bem bom para ela, assim, do que ela precisa mudar na estratégia financeira dela, entendeu? E o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é do que assim, ó, você tem que faturar, receber no mês o suficiente para poder cobrir as suas despesas. Você não vai ter lucro, mas pelo menos você não vai ter prejuízo. É o que eu costumo dizer em consultoria para os meus clientes, que é a meta mínima de venda que você tem que ter. Uhum. É a meta gerencial, assim. O gerente, o dono da empresa tem essa meta, assim. Ele tem que faturar no mínimo isso para poder cobrir as despesas. Cara, que então... é diferente de meta de venda. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar, porque é muito interessante. Então, uma meta de vendas bem estruturada, ela precisa de um ponto de equilíbrio para entender, então, por onde começar. Ela precisa de um ponto de partida, né? Sim. Então, tipo assim, a meta de venda, ela parte do ponto de equilíbrio. Então, todos os meses eu preciso faturar o suficiente para poder cobrir todas as minhas despesas. Porque a partir do momento, né, que o empresário ele tendo a consciência de qual que é o ponto de equilíbrio dele, ele começa, né, ele chega ali no dia 20, vamos supor. Ele chegou no dia 20 e ele bateu o ponto de equilíbrio dele. A partir do dia 20, ele focando, né, em fazer boas vendas, em continuar tendo o mesmo ritmo de venda, dali para frente é onde ele vai ter o lucro dele, onde ele vai ter o resultado positivo na empresa dele, entendeu? Ótimo, ótimo. Beleza. Então a gente falou aqui do controle de caixa. Aí você tinha até mencionado de DRE. Esse é um dos controles também que é essencial? Exato, acho que o DRE é importante. O que é o DRE mesmo? Que ele é diferente do fluxo de caixa. As pessoas costumam confundir isso e realmente é um pouco difícil de entender e separar, né? Porque são controles muito parecidos. Mas o fluxo de caixa é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. É o dinheiro entrando mesmo, né? O controle de caixa é o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa, exatamente. Certo. Então, tipo assim, você vendeu e recebeu hoje. Ele entrou ali no seu fluxo de caixa. Você pagou uma despesa hoje. Ele saiu no seu fluxo de caixa. Ele tá ali naquele registro diário. Uhum. Agora, o DRE, ele tem a ver com o que a gente chama de regime de competência. Tem a ver com as vendas. Porque tem empresa, né, que vende, mas ela não recebe hoje, ou ela não recebe amanhã, ela não recebe nesse mês. É uma venda parcelada. Então, ela vende, ela vai receber só nos próximos meses. Uhum. Então, é a venda e a despesa daquele mês. É o que gastou de mercadoria,
naquele mês, é o que gastou de despesa daquele mês, entendeu? Então tem muita empresa, inclusive, que quando faz um controle ou faz só outro controle, ela tem uma certa dificuldade de fazer um bom planejamento financeiro. Por quê? Porque quando ela olha só o DRE dela tá muito bonito, tá dando resultado no lucro, né? Tá dando um resultado interessante. Mas quando a gente vai olhar o fluxo de caixa tá negativo. Tá negativo porque, às vezes, não tá com uma política de venda tão legal, vende a prazo, nem tem aquela notinha, né? Aquela promissória, na verdade, faz aquela notinha branca, não coloca o CPF, a pessoa não assina, não tem validade jurídica nenhuma para cobrar e a pessoa paga quando ela quer. Então, assim, ela tem boas vendas, só que o dinheiro não entra no caixa e o caixa fica deficitário, entendeu? Entendi. Bom, você até me falou de um assunto aqui que eu até gostaria de falar contigo, apesar de que eu acho que a gente vai ter uma resposta bem objetiva, que é... Você falou de notinha. Você indica hoje uma venda na notinha, principalmente para pequenos negócios? Eu não sou radical ao dizer que não. Eu acho que depende muito do modelo de negócio. Mas assim, hoje a gente tem muita facilidade, né, de meios de pagamento, assim, muito acessíveis para todo mundo. A começar pelo cartão de crédito, que todo mundo tem um cartão de crédito. Quem não tem, pega emprestado do parente, né, para usar o cartão. Inclusive, assim, hoje não tem muita dificuldade, muita desculpa para dizer o seguinte: olha, o meu cliente não usa cartão de crédito. É difícil isso. São pouquíssimas pessoas que não utilizam. Temos a facilidade do Pix, né? O Pix, quando foi lançado, era uma grande incógnita. Os próprios especialistas, pessoas que idealizaram o Pix, tinham muito receio se o Pix ia pegar. Tipo assim, muitas pessoas apostaram no fracasso do Pix. E já fazem 5 anos. Já fazem 5 anos e a gente tem bilhões, assim, milhões de transações feitas todos os dias pelo Pix. E todo mundo tem o Pix, né? Todo mundo tem o Pix. Sim. Eu acho que devido, principalmente pela pandemia, que ele obrigou as pessoas, assim, todo mundo, né, fazer ali a conta digital, ter o Pix, fez com que até inclusive o Pix se popularizasse ainda mais. Mas a gente tem facilidades e meios de pagamento muito acessíveis, assim, para a população que vale a pena refletir se vale a pena para o seu modelo de negócio ter uma notinha. Uma loja de roupas, por exemplo, eu acho que já não faz mais sentido ter notinha. Hoje todo mundo tem cartão, pelo valor você consegue utilizar o cartão para poder fazer essas compras. Uma loja de eletrônicos, uma loja de peças, manutenção de veículo. Então, já até vale a pena, assim, incentivar mais o cartão. Sim. Dar uma condição talvez um pouco melhor no cartão do que daria na notinha. Dar um prazo maior no cartão do que na notinha. Isso favoreceria que você tirasse a cultura da notinha e utilizasse mais, por exemplo, o cartão. Isso reduz um pouco a sua margem de lucro, mas ainda assim reduz também a inadimplência, né? Na verdade, pode potencializar a sua margem de lucro, você utilizar o cartão. Porque desde que você precifique aquela taxa, você considere ela no seu preço de venda, quando você vai vender, você pode inclusive aumentar a sua margem de lucro em detrimento de uma notinha que você não recebe e você tem essa taxa de inadimplência. Perfeito. E quando você me fala de precificação, o que são os erros mais comuns que pequenas empresas cometem assim? Às vezes a pessoa até acha assim, nossa, eu tô vendendo a tantos % do preço que eu paguei. E às vezes isso pode ser um erro. Precificação, assim, é uma coisa que há muito critério sobre isso, sabe? Tem praticamente, assim, de forma prática, na verdade, falando, fazer o cálculo do preço de venda é muito fácil. A fórmula, assim, é muito fácil de fazer, sabe? Você pode entrar lá no portal do Sebrae, colocar lá, ou digitar no Google, né? Como fazer o cálculo do preço de venda. Lá no ChatGPT, o ChatGPT vai te explicar isso muito bem. O cálculo do preço de venda, ele é muito prático de se fazer. Só que você tem que analisar muitas variáveis, né? E essas variáveis da formação do preço de venda que são um pouco mais complexas de se analisar. Por exemplo, o preço ele é formado por quatro fatores, né? É o custo da mercadoria, é o custo fixo, o custo variável e a lucratividade. Ou seja, dá um exemplo mais prático. Uma mercadoria que você está vendendo, na verdade, por R$10. Ela te custou R$5. Vamos supor ali que R$3 é para cobrir custo fixo, mais 2 são para cobrir, mais R$1 para cobrir custos variáveis e R$1 é o real lucro que você está tendo, né? Então, muita gente se confunde ao dizer que está comprando por 5 e vendendo por 10. 5 de lucro.
tá tendo 50% de lucro, assim. Não, na verdade 100%, não. né, às vezes. Tem gente que fala que ainda é 100%, que matematicamente é impossível, né? Você ter 100% de lucro. Mas na verdade não, você tem ali cada produto, cada mercadoria, cada serviço tem um percentual de custo fixo e variável que ela está contribuindo para poder pagar ao negócio, entendeu? Ótimo. Então, essa conta, ela é uma, como eu disse, né, uma fórmula matemática que você faz, mas para você chegar nessa fórmula, você precisa ter alguns controles. Então, assim, a pessoa que ela só se baseia na concorrência para poder colocar preço é uma pessoa que ela pode estar errando muito na precificação dela. Quando ela olha para o concorrente, principalmente esses segmentos que têm produtos similares, né, vendem a mesma marca, vendem o mesmo produto, e ela está sempre olhando para o concorrente dela e colocando o mesmo preço, até mesmo colocando preço abaixo, para poder competir com preço, ela pode estar passando por um risco financeiro mesmo. Colocando o negócio dela numa situação onde ela vai chegar no mês com resultado muito apertado ou até mesmo negativo. Uhum. E aí é um problema quando ela não faz o controle financeiro e ela não apura ali no DRE o que é o faturamento, o que é o custo fixo, o que é custo variável, porque lá naquela fórmula matemática que eu te falei, você vai colocar esses percentuais e sobre o custo da mercadoria você vai fazer a sua precificação. Vai gerar um resultado assim do preço ideal que você deveria cobrar do seu cliente, mas baseado no seu custo. Então, primeiro, assim, uma recomendação que eu faria para o empresário. A concorrência é um balizador, mas não pode Primeiro ser... você considera os seus custos e depois você olha para a concorrência. Porque pode ser que, a hora que você faz as contas, o seu produto está ficando um pouco mais caro do que a concorrência. Mas será que isso por si só é um problema? Então, assim, você tem que refletir um pouco, né? E entender bem, assim, o mercado onde que você está, entender bem o seu concorrente, porque pode ser que o seu concorrente não está oferecendo valor como você está oferecendo. Porque valor é diferente de preço, Uhum. né? Preço ali é o valor monetário que você paga por um produto ou serviço. Agora, o valor tem a ver com o benefício que você Sim. dá para o cliente, né? Ele está comprando de você por quê? É por questão, assim, do prazo que você dá de pagamento para ele no cartão, ou é pelo atendimento, ou é pela própria apresentação do produto. Sim. Então, assim, já atendi muitos empresários onde a gente trabalhar nessa questão de valor, de percepção de valor, né? De você comunicar esse valor para o cliente, que ele conseguiu vender mais caro do que a concorrência e conseguiu vender tanto quanto vendia antes, ou até mesmo mais do que vendia antes, apresentando e comunicando melhor esse valor para o cliente. Perfeito. Um grande exemplo disso não são os Graciovos, né? Que no fim das contas era uma Que não propaganda do existe, eu até Canva, pensei que fosse verdade, mas não é. né? Mas os Happy Eggs mesmo, né? Os ovos de galinhas felizes, que foi uma estratégia que foi lançada há um tempo atrás, foram ovos que começaram a ser vendidos com valor agregado, porque as pessoas que consumiam sabiam que as galinhas que botavam aqueles ovos eram galinhas que eram super bem tratadas, que elas viviam em um ambiente que não era de comer ração e ovo, enfim. Exatamente. E aí, no fim das contas, as pessoas, elas se sentem parte disso, né? O que vai fazer com que aumente o preço daquele produto, mas que o valor agregado que tá dentro daquele produto ali, as pessoas, elas querem comprar, elas estão dispostas a pagar porque elas sabem que aquele produto ali é um produto exclusivo, elas querem se fazer parte de algo, né? E aí você fala de um ponto muito interessante, Túlio, que precificação, ou quando a gente vai falar de finanças dentro da empresa, a gente não consegue falar só de finanças, a gente tem que falar de marketing, a gente tem que falar de pessoas, Nada a gente tem isolado. que falar de processos, porque finanças é muito processo. É tipo assim, qual é a ferramenta que você utiliza, por onde que você começa. Então a gente tem que falar de um monte de coisa para a gente poder fechar o tema de finanças. Sim. E como você disse, né, as galinhas felizes, né? Tem gente que compra e tá disposta a pagar mais caro pelas galinhas felizes, mas tem gente que não compra, que não tá nem aí com isso. Sim. O que importa é preço. O valor é o que o cliente percebe. Exatamente. E aí é muito importante você conhecer o perfil do seu cliente. Então, quando você entende o seu custo, faz lá o cálculo, né? Quem quiser ou tiver dúvida em relação a isso, pode entrar lá no site do Sebrae, vai ter curso, vai ter manual, vai ter planilha que você pode baixar gratuitamente para poder fazer a precificação do seu produto ou do seu serviço. Isso. E aí você faz esse cálculo, beleza, tá caro, tá barato? Se tá barato, ótimo, né? Você pode aumentar o preço ali imediatamente, que é a questão da oportunidade. Sim.
mas você olha que está mais caro do que o concorrente. Peraí, vamos avaliar o meu público. Talvez eu não esteja oferecendo um valor ou oferecendo um benefício, uma vantagem que o meu concorrente não esteja oferecendo, por exemplo. Eu passo a oferecer, eu consigo fazer esse ajuste e aí, entendendo o perfil do meu cliente, eu consigo comunicar isso e faço com que ele pague por aquele valor, que é um valor justo para o meu negócio, que mantém a sustentabilidade dele, entendeu? Sim. Lembrando que a proposta de valor, ela é algo que norteia muito bem o negócio das pessoas, né? Principalmente para quem é empresário, é importante saber que a proposta de valor, ela é algo que você precisa ter bem definido ali, né, para sua empresa, e até porque a proposta de valor, eu costumo falar para os meus clientes que ela é algo que, beleza, você tem escrito, você vive aquilo, mas que o seu cliente precisa perceber. Se a sua proposta de valor, ela tá bem clara para você, mas o seu cliente não percebe isso, você tem que encontrar alguma forma de comunicar isso com o seu cliente. Exatamente. E aí é aquilo, né? Por exemplo, a precificação, o planejamento financeiro por si só, ele não resolve. Ele, como eu disse, ele é até menos importante do que os fatores críticos de sucesso, que é o cliente, é o produto, é a apresentação da sua marca, é a diferenciação, é a proposta de valor, é como você comunica isso. E aí, a hora que você integra tudo isso, né? Você trata ali das finanças, mas trata do marketing, entende qual que é a sua proposta de valor, você comunica isso bem, eu acho que tudo se complementa e aí você consegue ter resultados financeiros melhores, né? Sim. No final do mês. Vinícius, e mudando um pouquinho mais ainda, totalmente dentro dessa parte de números, eu vejo que hoje, dentro do Sebrae, inclusive, existe o FAMP, que é o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, e que esse FAMP, esse fundo, ele garante uma boa quantia anualmente, né, falando a nível nacional, para empresários. Mas quando que pegar crédito pode ser benéfico e quando ele pode ser maléfico para uma empresa? O crédito tem muito a ver com essa questão também das decisões, né? Das escolhas que a gente falou lá no início, né? Assim, a pessoa que talvez é impulsiva na hora de tomar o crédito e a pessoa que calcula antes de tomar esse crédito. Então, o crédito, ele é muito favorável ao negócio quando feito de forma consciente e inteligente. Né? Inteligente por quê? Porque muitos empresários, né, eles estão ali no dia a dia do negócio e eles não fazem um bom planejamento financeiro, não fazem muito apuração dos seus resultados, não sabem exatamente por que o negócio está com problemas, está com desafio, está com problema de caixa, né, que está faltando dinheiro. E esse empresário, nessa falta do recurso em caixa, antes de olhar para a gestão do seu negócio, antes de olhar para o seu fluxo de caixa, pensa o seguinte, né, de forma assim mais intuitiva, né, de forma mais impulsiva. Eu vou pegar um crédito rotativo, vou pegar um capital de giro, eu vou usar mais o limite do cheque especial, enfim. Ele acaba acessando esses produtos, essas linhas de crédito, e isso pode ser um problema para o negócio a longo prazo, porque ela não fez uma conta muito boa disso, né? Porque pode ser que o prazo de recebimento e o prazo de pagamento dela esteja desalinhada. Então, ela precisa cuidar da gestão financeira dela primeiro, antes de tomar um crédito como esse para tapar um buraco que apareceu ali. Então, pode ser que, assim, ela negociando um prazo maior com os fornecedores, que é uma coisa que eu converso muito com os empresários, e muitos falam isso, tá, Túlio? Porque a pessoa ela não gosta de dívida. O brasileiro não gosta de dívida, assim. As pessoas elas não gostam de se endividar. Apesar de que 8 a cada 10 pessoas têm dívidas hoje, né, são endividadas, e 30% das pessoas, né, 3 em cada 10, estão com essas dívidas em atraso hoje, né, isso falando de forma geral. Que isso? Então, assim, isso nos maiores níveis históricos, né, dos últimos anos aí dessas apurações. Então, a pessoa, ela pensa o seguinte, eu vou comprar do meu fornecedor, eu vou pagar à vista, eu não vou ter dívida, né, e ela fica assim, ela tem aquele alívio, né, porque ela não tem dívida. Mas isso nem sempre é uma boa decisão, porque quando ela comprar à vista do fornecedor dela, entendendo que o fornecedor é uma das principais despesas que ela tem no negócio, Sim. é uma das principais despesas, na maior parte dos negócios, e aí ela tá dando um prazo ali de 3 meses, 4 meses, 6 meses para o cliente receber, para o cliente pagar, na verdade, né, que ela vai receber. Ela tá criando ali uma necessidade de capital de giro muito grande.
ela está tendo um descompasso de caixa muito grande. Vai faltar dinheiro no caixa dela. E ela vai ter que tirar dinheiro de outros lugares para poder tapar A conta não fecha. esse buraco. E aí ela vai pegar o dinheiro no banco, ela vai pagar juros por isso e vai prejudicar o resultado financeiro dela. Sim. Mas se ela consegue negociar com o fornecedor dela um prazo maior, por exemplo, ela compra uma mercadoria, vou pegar um exemplo de uma empresa que trabalha com enxovais, por exemplo. Sim. E ela compra ali as coleções, né? Outono, inverno, primavera, verão. E ela faz uma compra que ela vai vender ali por 3 meses, 4, 6 meses até. Ela compra uma coleção inteira. Uhum. E aí ela tem a condição, como ela compra um lote muito grande de produtos, de mercadorias, ela tem a condição de parcelar pelo tempo que ela está vendendo, né? E aí ela parcelando aquilo, né, pelo tempo que ela está vendendo, ela conseguindo prazo, à medida que ela vai vendendo e ela consegue também dar um prazo de pagamento similar a esse que ela está pagando para o fornecedor dela, esse desencaixe de caixa, ou essa necessidade de capital de giro, ela começa a se reduzir. Uhum. E aí, com isso, ela não precisa ir lá no banco pegar de recursos emprestados Sim. e pagar juros por isso, por uma falta de necessidade mesmo. Foram dois cenários, então. Um onde a pessoa ela trabalha na causa e o outro onde ela trabalha na raiz. Exatamente. Né? Porque, pelo que eu entendi, e aí recapitulando aqui, se uma pessoa, ela compra e do fornecedor ali ela tem 45 dias para pagar, mas aí do cliente dela o prazo médio de recebimento é de 90 dias, tá errado, porque do cliente ela tá demorando mais tempo para receber do que do fornecedor. Existe uma necessidade, eu não falo, eu nem Não é que tá falo errado, que tá errado, né? exatamente. Tem negócios que funcionam assim, Sim. e eles se planejam dessa forma e tá tudo bem. Inclusive, quando existe essa necessidade de capital de giro, e eles pegam lá recurso no banco ou antecipam recebíveis, né? Muitos fazem isso. Uhum. Que dão esse prazo do cliente, tanto na máquina de cartão, ou no boleto, ou no cheque, eles antecipam esses recebíveis e quando antecipam, eles pagam uma taxa para o banco, eles inclusive consideram isso na precificação deles. Então, para eles planejaram isso e isso funciona super bem, tá ok. Mas quando a pessoa ela não trabalha isso de forma estratégica, ela não precifica, e ela dá prazo muito grande para o cliente, compra às vezes à vista do fornecedor, sendo que ele consegue dar esse prazo para ela, para poder ter esse encaixe de caixa, é melhor e reduz a necessidade de capital de giro dela, né? Reduz aquele buraco, né, que vai ter ali no mês, aquela falta de recurso no mês, até que ela receba do cliente, entendeu? Legal. Para capital de giro, isso foi uma mini aula aqui, que inclusive o Sebrae ele tem essa disponibilidade de criar consultorias estruturadas para poder atender os empresários e ver essa realidade dentro da empresa, certo? Exatamente. E aí eu queria perguntar para você, para além do capital de giro, eu tenho uma empresa e eu quero fazer um investimento, seja para comprar um maquinário, seja para aumentar o espaço da minha loja, seja para comprar uma coleção. Como eu faço um cálculo? Como eu entendo se eu estou no melhor momento para pegar um crédito ou se ainda é melhor eu segurar as contas, enfim, para eu poder tomar uma decisão? Muito bom. Eu acho que, primeiro, né, o crédito que a gente falou aqui, o crédito que a gente pega ali para poder tapar um buraco, nem sempre é o melhor crédito. Então, você precisa cuidar da gestão financeira, analisar o que pode ser melhorado do ponto de vista de eficiência financeira para depois tomar um crédito, né? A gente falou do capital de giro, que é um tipo de crédito que a pessoa tem. Agora, para investimento, né, o que a pessoa ela precisa fazer de conta, assim? Ela precisa fazer de conta o seguinte: aquele crédito que ela está pegando, primeiro, aquela parcela, aquele compromisso financeiro que ela está assumindo, isso se encaixa bem no fluxo de caixa dela? Ela consegue encaixar aquela parcela ali de forma que não prejudique o resultado financeiro dela? Então, é um primeiro ponto que ela precisa ter e avaliar ao pegar esse recurso. Porque quando ela investe, né, quando ela pega um recurso para investimento, ela está buscando uma melhoria no negócio dela. Certo. E essa melhoria, ela tem que traduzir em melhores resultados financeiros, né, em mais vendas. Então, por exemplo, uma empresa que fabrica produtos, que vende, sei lá, que fabrica... vou dar um exemplo assim, de queijo, né? Fabrica queijo. Na nossa região, a gente tem muito essa questão do queijo. E ótimos queijos, né? Ótimos queijos, inclusive. Então, a pessoa que fabrica queijos, então ela tem demanda, ela tem clientes interessados, só que ela não tem estrutura para poder atender essa demanda. Esse é o melhor momento para crescer. E às vezes ela não tem o recurso para crescer, ela não está com esse dinheiro disponível. Ou, na verdade, se ela pega esse dinheiro que ela tem como reserva, que é importante a pessoa ter uma reserva financeira,
tanto de capital de giro para a empresa, mas também como de reserva de emergência pessoal dela, se ela tira isso, ela fica talvez assim, numa situação frágil, né? Porque pode acontecer o imprevisto, ela não tem o dinheiro para poder cobrir esse imprevisto. É melhor que ela realmente pegue o crédito. E aí o crédito, fazendo com que, né, nesse caso do queijo, melhorando a estrutura dela, ela tendo lá mais freezers, mais um espaço maior para poder produzir, enfim, ela consegue entregar uma quantidade maior em menor tempo, atendendo a demanda do mercado, ela vende mais, ela vai faturar mais, ela vai ter um resultado financeiro melhor no final do mês, e aquela parcela ali, ela se encaixa bem no fluxo de caixa dela e não vai prejudicar o resultado dela. Na verdade, ela pode ter um resultado ainda melhor do que ela tinha com aquela estrutura mais menor, com aquela estrutura talvez um pouco defasada, entendeu? Então, eu imagino que é muito importante, até mesmo antes de pegar o crédito, fazer um estudo para identificar até mesmo uma previsão desse crescimento que a empresa pode ter, enfim, com um maquinário novo ou com Exatamente, novo, né? isso é muito importante. Então, esse crédito para investimento, né, ele vai ter um custo, você tem ali uma taxa, né, todo mês que você precisa pagar, você vai pagar juros por eles, mas você tem que ver isso, assim, se realmente vai te trazer o retorno necessário quando você, então, aplicar aquele investimento. Porque tem muito empresário que pega o dinheiro e acaba investindo em caminhonete, acaba investindo na chácara, acaba investindo em coisas pessoais que não destinadas para a empresa e não traz esse resultado positivo para o negócio. Então, assim, fazendo essa projeção, você consegue ter, assim, mais clareza do retorno que esse investimento vai ter para você. E o que é uma ferramenta muito boa para você fazer esse cálculo, né, de investimento? O plano de negócio. Você pega ali o plano de negócio e você vai projetar, então, cenários, né? Então, se eu investir, se eu aumentar a minha estrutura, aumentar a minha capacidade produtiva, quanto mais eu vou vender? Tá, eu vou vender mais, mas eu tenho custos. Todo mundo que aumenta uma operação, ela também aumenta a sua estrutura de custos. Sim. E aí você vai também colocar da mesma forma que você tem uma projeção maior de venda, você vai ter uma projeção maior de custo. Então, Seja em salário, seja em energia, seja em... vários custos, Sim. né? Custos fixos, variáveis, aí você vai fazer uma projeção disso também, de até onde você pode ir com esses custos, considerando todos os custos, inclusive a despesa financeira que você vai ter com esse novo compromisso financeiro, para ver se você vai ter ali um resultado satisfatório. E aí uma ferramenta muito boa, inclusive que a gente tem lá no Sebrae, é o PN Box, que é o plano de negócio do Sebrae, que você consegue fazer toda essa projeção financeira para você ver se você está indo no caminho certo e se esse crédito que você está tomando é um crédito inteligente. É um crédito que vai realmente trazer resultado para o seu negócio. Ótimo, ótimo. Eu gosto muito desse termo crédito inteligente, porque ele muda totalmente a forma que você vê o dinheiro. Tem uma frase, eu não me lembro de quem é a autoria, mas que fala que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor, né? Então, Eu já escutei isso muito. Né? Principalmente pessoas mais antigas, né? Que dinheiro não aceita desaforo, né? É verdade. Já ouvi muito isso. E, Vinícius, como a gente tinha conversado lá no começo, a gente tinha combinado de que não existe CNPJ sem um CPF por trás, né? E como que, o que significa isso na prática de um negócio? Assim, como que a saúde financeira, às vezes, de uma pessoa, ela pode impactar na saúde da empresa? Pode impactar em tudo, na verdade, porque eu já atendi algumas empresas em que o maior gargalo da empresa era o próprio dono, era o próprio sócio do negócio. Então, assim, pessoas que fazem retiradas muito maiores do que a empresa pode pagar, por exemplo. Pessoas que não têm um prolabore definido, que é o salário do sócio, né? O sócio também é funcionário da empresa. Então, ele tem que se entender como uma pessoa ali que faz parte da engrenagem do negócio, que ele faz parte da estrutura de despesas, né? Despesas fixas do negócio. E ele precisa ter esse prolabore definido para poder manter a saúde e sustentabilidade financeira da empresa. Então, a pessoa que não tem esse controle, né, das finanças pessoais impacta e muito nas finanças empresariais. Então, uma das principais causas, né, de problemas financeiros, de desafios financeiros de pequenos negócios que eu atendi até hoje são os próprios donos. É a própria falta de educação financeira do sócio do negócio. Quando a gente falou sobre ponto de equilíbrio, o Prolabore está dentro dos custos, então. Está dentro da despesa fixa e corrobora ali o ponto de equilíbrio.
Então, assim, para você chegar no ponto de equilíbrio, você inclusive está considerando o seu salário. Então, empresários que querem, né, lá ter não tem, na verdade, o Prolabore definido, vai ali pagando, né? O caixa da empresa e o bolso dele é a mesma coisa e se confunde, paga conta pessoal no CNPJ, né, na conta da Depois pessoa fala que vai repor. jurídica e vai repor e nunca repõe, vira uma bagunça, não sabe onde que está o problema financeiro. E a gente vai, então, né, colocando ali no papel, vai fazendo a separação de todas as despesas. O que que é despesa com fornecedor, o que que é despesa com energia, funcionário, e o que que são as despesas particulares. Muitas vezes essa falta de controle, essa falta de definição de um prolabore revela um descontrole do próprio sócio em relação às suas finanças. Uhum. Então, assim, é aquela pessoa que às vezes está passando assim por um bom momento do negócio. Negócios, né, tem momentos bons, mas também passam por seus momentos desafiadores. Até as sazonalidades dentro de um ano, né? Sazonalidades, então tem negócios que vendem muito em determinadas épocas do ano e outras épocas vende muito pouco. E a pessoa acha que ali naquele momento que está vendendo muito, então estou tendo um bom resultado financeiro aqui, agora é hora de comprar o melhor carro, é hora de reformar a casa, é hora de... Peraí, será que é esse momento mesmo? Será que eu estou preparando primeiro o caixa da minha empresa para os meses que vão vir ali adiante, que são talvez meses não tão bons de venda e que eu preciso ter uma reserva antes de fazer todas essas retiradas para gastos pessoais? Será que eu, como pessoa física, né, aí já colocando a minha empresa um pouco de lado ali por um instante, será que eu estou fazendo compras conscientes assim? Será que eu não estou sendo impulsivo, não estou comprando coisas sem necessidade? Eu estou controlando as minhas finanças pessoais? Então, essa é uma reflexão que eu sempre faço com os empresários, sabe? Como é que estão as suas finanças pessoais, primeiro? Antes de falar das finanças da empresa, como é que estão as suas finanças pessoais? Você controla isso? Você tem controle? Será que não está gastando aquilo que não precisa no dia a Sim. dia? Entendeu? Isso faz muito sentido e se traduz muito numa realidade que a gente acompanha bastante, que é da pessoa que chega pra gente e fala assim: eu tô vendendo muito, eu sei que as vendas estão muito boas, mas eu não tô vendo dinheiro. Não é? Quase sempre o problema é esse, Túlio. É o problema do descontrole financeiro do sócio em relação às retiradas que ele tem do negócio. Sim. Muitas vezes ele não tem o prolabore definido. E é muito importante considerar, né, como a gente disse aqui, esse prolabore ali como parte das despesas fixas do negócio. Isso daí pode trazer um equilíbrio muito grande para o empresário. Então, muito empresário fala o seguinte: mas como é que eu faço? Eu coloco... Porque geralmente o empresário, né, tem uma conta pessoal, vai lá, paga da própria conta da empresa, né? E nem anota aquilo ali, vai fazendo ali. Então, assim, para ter esse prolabore, como é salário, a pessoa se disciplinar a ter uma retirada mensal. Uhum. E aí, eu costumo orientar os empresários a colocar a retirada dele, ou ter o salário dele, fora do fluxo das grandes despesas do mês. Uhum. Que no início do mês ali tem os funcionários, às vezes ali tem um grupo de fornecedores que você paga, tem uma despesa maior no início do mês, então eu oriento o empresário a colocar lá na segunda quinzena a retirada dele, para não sufocar tanto Legal. o caixa da empresa. Entendeu? Ótimo. Inclusive, isso me leva até para a pergunta que eu tava pensando em fazer para você. Para além de definir o Prolabore, quais são as melhores boas práticas que você pode indicar para que um empresário ele consiga separar as contas pessoais das contas da empresa? Primeiro, separar as contas bancárias. É Eu acho que importante. isso é uma grande ajuda, assim. Então, a pessoa que tem ali, que trabalha, né, pelo menos o pagamento das contas da pessoa física e jurídica, tudo numa conta só, isso não é legal. Então, a conta da pessoa jurídica tem lá uma conta separada e a conta da pessoa física uma outra conta. Tipo assim, isso principalmente com microempreendedores individuais acontece muito isso, né? Confunde muito a pessoa física com a pessoa jurídica. Mas assim, a hora que você tá ali, né, tendo a conta da pessoa jurídica, recebendo os seus clientes da pessoa jurídica, e você precisa ali fazer pagamentos de contas pessoais, transferir da conta da pessoa jurídica para a conta pessoal e fazer o pagamento dali, sabe? Isso aí já ajuda você controlar melhor as suas retiradas e definir o seu prolabore, exatamente. Ótimo. Então, ter contas separadas, acho que isso é a primeira coisa e assim,
é mais importante a ser feita. É correto, então, dizer que quando a gente fala de uma empresa, da lucratividade de uma empresa, a gente não está falando do lucro que vai para o bolso do empresário, mas sim que é um dinheiro que está à disposição da empresa. Exatamente. É o de fato, depois de pago todas as despesas, qual que foi o resultado do negócio? E despesas essas considerando o salário do sócio. Legal. Isso daí é resultado que uma empresa tem, entendeu? É dessa forma que você apura, de fato, o que a empresa está tendo de resultado no final do mês. Ótimo. Vinícius, e para quem não realiza nenhum controle financeiro atualmente, o que você diria que a pessoa deve começar a fazer amanhã? Ela precisa achar uma forma de controlar. Sim, encontrar um jeito de fazer o registro ou controle dos seus gastos. Então, assim, tem muitas formas de você fazer isso, né? Tem gente que é mais cartesiana, que gosta de escrever, gosta de ter um planner, gosta de ter uma agenda. Eu super apoio, assim, sabe? A pessoa que gosta dessa coisa de escrever. A minha mãe é essa pessoa. Tem gente que é do papel. E eu apoio super a pessoa fazer o controle, não importa a forma que ela faça, mas da forma que funciona para ela. Uhum. Então, a pessoa que prefere ali ter um planner, uma agenda, anotar isso todos os dias ali. Quais foram os gastos do dia dela, né? Separar por categoria. O que foi lazer? O que foi de gasto fixo, gasto variável, gasto sazonal. Gastos variáveis e sazonais são os que mais trazem desafio para o planejamento financeiro pessoal, porque gasto fixo, né? Aluguel, energia, é um gasto, é uma conta que você tem ali mentalmente que todo mês é a mesma coisa, isso não muda. Então você tem aquilo na sua cabeça. Mas os gastos variáveis são os mais difíceis de controlar e que precisa desse registro. Tem gente que prefere planilha. Eu já fui muito da planilha, de fazer muito controle na planilha. Tem gente que prefere o aplicativo. No meu caso. Né, que é mais digital, que tá ali no celular, faz tudo pelo celular. Então, assim, entre o Instagram e o aplicativo é um clique, né? É muito rápido. Então, a pessoa, ela vai lá no aplicativo e o aplicativo gera relatórios. Gráficos. Gráficos. Tem aplicativos hoje, né, com essa questão e evolução da inteligência artificial. Analisa os seus resultados, te dá insights, te dá feedbacks em relação, assim, a como otimizar os seus gastos. Então, é muito interessante. Uhum. Então, assim, o que é importante para a pessoa começar a controlar, assim, a pessoa que ela está se sentindo um pouco apertada, é fazer o controle desses gastos. Não importa como, mas controlar isso. Porque ela chega no final do mês e aí ela vai refletir sobre aqueles gastos. Onde ela gastou mais? E aí ela vai definir, então, para o próximo mês, onde ela vai começar a cortar algumas coisas. Uhum. Onde talvez ela pecou pelo excesso, assim, né? Algumas semanas atrás eu li um livro, né, do Cerbasi, e tem um momento em que ele fala que pior do que a pessoa que não faz os controles financeiros é a pessoa que faz os controles financeiros e não toma nenhuma decisão com isso. O quanto isso é impactante, porque quando eu comecei a fazer os meus controles financeiros, eu percebi que a minha categoria alimentação fora do lar estava muito alta. E foi a partir daí que eu defini um teto de gastos mensal para que eu pudesse entender, ok, cheguei no meu teto, a partir de hoje é cozinhar em casa. Exato, porque quando você faz essa reflexão, essa análise dos seus gastos, você começa a definir esses tetos, o seu orçamento, né? O orçamento que funciona para pessoa física e pessoa jurídica, dá para fazer para os dois da mesma forma, é mais ou menos o mesmo conceito. E você coloca esse teto, esse orçamento, o tanto que você pode gastar. E aí você vai monitorando e acompanhando isso ao longo dos próximos meses, para ver se você não está extrapolando isso. E aí tem gente também que consegue controlar e fazer um bom controle, por exemplo, pela fatura do cartão de crédito. Então, hoje eu controlo muito as minhas finanças, né, o meu orçamento pela fatura do cartão de crédito. Porque as despesas fixas, como eu disse, né, elas estão ali na nossa cabeça. A gente sabe quanto que a gente gasta todo mês. É um valor praticamente fixo e que não altera muito ao longo dos meses. Então, aluguel, o que você paga de água, de energia, de internet. De assinaturas. Assinaturas, tem algumas coisas que inclusive você paga ali no cartão, né? Uhum. Mas os gastos variáveis, né, como eu disse, que são que é o maior desafio de se controlar. Então, é o final de semana que você sai, que você passa no cartão de crédito. É quando você vai no shopping e se dá ali um presente, né? É o que tá no lado da cabeça. Isso, nossa, eu tô precisando, né, aqui de uma coisa de uma roupa, de um Pro sapato, Natal. um presente. Nossa, eu lembrei, passei aqui na vitrine e lembrei que o fulano gosta disso daqui e compra aquele presente para ele. Você tá usando o cartão de crédito ali, e o cartão de crédito é uma boa ferramenta para você controlar esse limite de gastos. Sim. Então, hoje,
salvo algumas exceções, né, como por exemplo, alguma assinatura, alguma parcela pontual ali de seguro de carro que eu tenho, por exemplo, o resto, que é variável, eu passo tudo no cartão. E aí eu consigo definir um limite do quanto que eu posso ter de fatura no mês pela minha fatura do cartão de crédito, acompanhando o aplicativo assim, diariamente mesmo, né? Eu olho ali todo dia. Como é que está sendo a evolução da fatura do meu cartão de crédito? De modo que vai chegando um momento que eu vejo assim, olha, está chegando o limite. Aqui agora eu vou ter que dar uma apertada nos meus gastos variáveis, né, para poder não comprometer tanto o meu orçamento esse mês. O que é o mais importante, Túlio, né, assim, disso tudo, desse controle financeiro? É você controlar esses gastos para que você consiga ter gastos menores do que a sua renda, o Uhum. seu faturamento. Porque além de controlar o gasto, além de conseguir pagar suas contas todos os meses, você precisa reservar um pouco ali do seu dinheiro para construir uma reserva de emergência, para poder destinar parte desse recurso para investimentos, Uhum. pensando assim no longo prazo mesmo, né? Na sua aposentadoria, nas suas reservas mesmo. Sim. Engraçado você tocar nesse ponto aí dos investimentos, porque eu não vou lembrar exatamente, então eu espero que você me ajude, mas eu já tinha ouvido falar que é importante que a gente tenha 3 bolsos, um da reserva de emergência, um de investimentos e outro de... Não me lembro, você já ouviu falar disso? Algo parecido? Porque assim, eu sei que a Sim, reserva de emergência, o ideal é que você consiga juntar um montante que seja 6 vezes o valor dos seus custos. isso, por aí mesmo. É isso mesmo, né? A primeira coisa, né, quando a gente vai falar de investimentos, a gente precisa voltar em tudo isso que a gente disse e começar por essa questão assim do controle. Então Uhum. não dá para pensar em investimento, não dá para pensar em investir sem antes fazer um bom controle das suas finanças, ter bastante consciência assim dos seus gastos, se você está fazendo bons gastos, se você não está só agindo por impulso, gastando sem necessidade. Primeiro, olhar para o seu hábito financeiro, para o seu Sim. hábito de gasto, né? Ter um orçamento, ter controle disso. Então, isso é tudo muito importante e fundamental antes de pensar em investimentos. Essa reserva de emergência, inclusive, precisa ser um custo fixo. Exatamente, você pode Uma despesa fixa. estabelecer como uma meta financeira, na verdade, Sim. né? De que todo mês você vai destinar X% da sua renda para essa reserva, que ela é compulsória, inclusive, que você consegue até programar no aplicativo para poder fazer Pra você não esses. contar com aquele dinheiro. Exatamente, para fazer esses investimentos de forma automática Uhum. mesmo, né? E você considera isso nos seus custos. E aí, essa questão da reserva de emergência, tem especialistas que falam 3 meses, 6 meses. Tem lá Natália Arcuri que fala que ela tem ali reserva de emergência de 2 anos. Então, assim, é importante estabelecer um valor. Eu gosto do número, assim, de 6 meses. É Uhum. importante pensar em pelo menos 6 meses. Mas se você não tem reserva de emergência, coloca uma meta de o mais rápido atingir de pelo menos 3 meses dos seus gastos mensais, Sim. né? Então, você estabelece isso e você vai colocar isso na sua meta e no seu orçamento, para que você possa fazer todo mês um aporte financeiro ali numa aplicação, para que você chegue o mais rápido possível naquela reserva. Para que eu possa até mesmo ilustrar um pouco disso, a reserva de emergência, ela serve justamente para, como literalmente o nome diz, emergências. Então, Exato. sei lá, você machucou, quebrou a perna, vai ficar sem trabalhar e você está na condição de empresário que, né, enfim, você depende justamente da sua produtividade para que você ganhe esse dinheiro. É muito importante que você tenha esse valor para que, no período de 3 meses ou de 6 meses, você consiga se manter sem se endividar. Da mesma forma, se você também trabalha, né, de carteira assinada e por algum acaso você é mandado embora ou algo do tipo e não tem nenhuma reserva financeira, para que você não entre naquele desespero de conseguir, de precisar de um novo trabalho imediatamente porque já você tem contas a pagar, a reserva de emergência serve justamente para esses casos. Exatamente. E aí, assim, depois que você, então, tem essa consciência dos seus gastos, trabalha comportamento, trabalha hábito, você constrói uma reserva de emergência, você então começa a ter mais condições e melhores condições de pensar em investimentos. Porque reserva de emergência, a gente tem que pensar que a reserva de emergência ela tem que ser construída com base em liquidez.
você tem que ter aquele dinheiro realmente disponível para você, assim, de forma imediata. Então, você não pode colocar ela, por exemplo, num título de longo prazo que você consegue resgatar só daqui a 12 meses. Porque senão ela não é uma reserva de emergência, ela não vai te ajudar com a emergência que você vai ter, né? Então, reserva de emergência, ela é muito importante que ela tenha liquidez. Depois que você constrói isso, você começa, então, a trabalhar melhor os investimentos. Investimento, assim, tem várias formas de você fazer, né? Você tem renda fixa, que hoje a gente tem uma Selic alta, né? Que do ponto de vista do crédito, né, encarece o crédito, não é tão bom para as empresas, porque tem tornado o crédito mais caro. Mas do ponto de vista de investimento seguro, pode trazer aí bons retornos para poder fazer tanto reserva de investimento, mas também de você pensar em investimentos também de longo prazo mesmo, né? Pensando em rentabilidade. Para quem nunca investiu, então o primeiro passo para que a pessoa tire esse dinheiro ali da poupança seria... Tem os títulos de renda fixa, Certo. né? Então, você tem os CDBs ali, principalmente, que hoje é um dos principais títulos de renda fixa. É um título de renda fixa que ele é super seguro. Geralmente, eles estão atrelados, o rendimento deles está atrelado à Selic. A Selic, para quem não sabe, né, é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central, que hoje está em 15% ao ano. Isso dá um pouco mais de 1% ao mês, né? Se a gente for fazer essa conta assim, dá mais ou menos 1%, 1,5% ao mês. E esses títulos, né, de CDB, de renda fixa, eles rendem atrelados a CDI, que ela é 0,1 ponto percentual menor do que a Selic. Então, ela é 14,9% ao ano. Então, tem lá o título que paga 100% de CDI, paga 14,9% ao ano. O título que paga 120% de CDI é 120% desse valor ao ano, entendeu? Então, esses títulos, eles pagam esse rendimento, que ele é um rendimento razoavelmente bom, porque se a gente considera que a inflação hoje está em torno de 4%, 5% ao mês, você tem aí um rendimento real até interessante. E é um investimento seguro, por quê? Dependendo da instituição que você está aplicando, principalmente, né, que é uma instituição ali que ela é confiável, ela é conhecida, para além disso, tem a questão do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, toda pessoa que investe nesse tipo de título, até R$250 mil, ela tem a garantia de ter o recebimento de volta. Aconteceu recentemente o problema lá com o Banco Master, que estava, inclusive, ofertando ali títulos de crédito com retornos muito altos, de 150%, 200% de CDI, que atraiu um monte de gente, e isso é um risco, gente. Esse tipo de retorno muito bom, né, esse retorno muito alto, né, com baixo risco, isso é muito perigoso, então a pessoa ela tem que ficar bastante atenta com isso. Então, as pessoas que investiram lá, até o limite de 250 mil, elas vão receber do FGC. Mas quem investiu mais do que isso, aí vai depender lá do processo de liquidação, do Banco Central, enfim. Aí talvez ela não receba esse valor. Beleza. Vinícius, eu não tenho R$250 mil. Aí, para mim, começar a fazer investimentos faz sentido ou não? Para quem tem pouco dinheiro, não faz sentido começar a investir? Eu acho que faz sentido, desde que você considere que investimentos são degraus. Então, você primeiro começa, né, construindo a sua renda fixa, construindo a sua reserva de emergência ali com títulos seguros de renda fixa. Depois que você fez isso, começa a estudar e distribuir, né, fazer ali o que o pessoal da parte das finanças gosta de falar, distribuir os ovos, né, colocar os ovos em cestas diferentes, né, e quando a gente fala de cestas, né, tipos de investimentos diferentes, começa a estudar um pouco sobre fundos de investimento, fundos imobiliários, porque eles podem ter retornos um pouco maiores do que os títulos de renda fixa. Busque entender um pouco mais sobre mercado de ações, por exemplo, sobre bolsa de valores. Então, tem empresas aí que, quando você investe nelas, você pega essa que está muito, muito em alta mesmo, hoje a maior empresa de valor de mercado do mundo, né, que é a Nvidia, que já superou a Apple, inclusive, que é uma empresa que trabalha lá com a inteligência artificial, chips para inteligência artificial. Então, é uma empresa que teve um crescimento estrondoso no último ano, assim, Sim. mais de 300%. Então, a pessoa que colocou ali R$100 na Nvidia, viu esses R$100 aumentarem 300% em um ano.
Quando você compara 300% com um título de CDI, que é 14%, é um retorno muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de investimento que tem risco. Sim. Então, inclusive, as próprias empresas atreladas a esse segmento da inteligência artificial têm começado a cair na bolsa justamente por uma especulação assim, de muitos investimentos para retornos muito superestimados. Assim. Então, o pessoal já está começando a ficar um pouco preocupado com os retornos que essas empresas de inteligência artificial, de fato, vão trazer para elas. Um bom exemplo foi quando a Apple fez o anúncio da... Na verdade, quando a Apple fez o anúncio, não, perdão. Antes da Apple fazer o anúncio da inteligência artificial da Siri, que comparado às suas concorrentes de mercado, estava ficando muito atrás. As ações da Apple estavam caindo. Exatamente. E aí, assim, quando você vai para o mercado de ações, você faz ali, né, uma boa combinação de empresas, né, trabalha o que a gente chama de correlação. Então, você trabalha, assim, uma carteira de investimentos com baixa correlação. O que quer dizer correlação? Correlação é você pulverizar os seus investimentos entre essas ações, empresas diferentes. Por exemplo, se você investe tudo em petróleo, tudo em construção civil, ou tudo em inteligência artificial, o que vai acontecer? Enquanto essas empresas elas estão crescendo, ótimo. Mas se, por exemplo, acontece uma bolha, né? No caso de inteligência artificial, que já aconteceu com as empresas de tecnologia no passado, vai cair e você vai perder muito dinheiro. Quando a gente trabalha uma baixa correlação dessa carteira, ou seja, você tem um pouco investido em empresas da inteligência artificial, mas você tem ali na construção civil, na saúde, você consegue fazer com que essas outras empresas, esse capital investido nesses outros segmentos, compensem perdas que você pode ter em algum segmento, como, por exemplo, da inteligência artificial, se houver uma bolha, né? Uma queda abrupta dessas ações. E aonde eu consigo... Eu, né, que eu já estou jogando para mim aqui, mas aonde eu e até mesmo as pessoas que estão nos acompanhando, elas conseguem saber mais informações sobre como investir melhor? Hoje, assim, Túlio, tem muito conteúdo bacana na internet, né? Você tem, assim, muitos educadores financeiros aí, quando você pega lá o Primo Pobre, né? Que fala, que tem um pouco dessa coisa da comédia, né? Uhum. Mas que ele é muito inteligente, ele traz muitos ensinamentos em relação a investimentos, ao crédito inteligente, ele fala muito sobre essa questão do crédito imobiliário, quando é vantajoso fazer, quais são os benefícios. Mas você tem o próprio Gustavo Cerbasi, que você citou ele, né? Que eu gosto... Ele, para mim, na verdade, é um exemplo de educador financeiro. Pela base sólida que ele tem, Sim. pela quantidade de alunos que ele já impactou e pelo conteúdo, pelos livros que ele já lançou. Realmente. E pelo conteúdo que ele realmente entrega de valor, sabe? Assim, você tem muitos educadores financeiros, assim, na internet que são bons, assim, que eu recomendo, sabe? Então, a internet em si, ela tem muito conteúdo e dá para a pessoa aprender muito fazendo isso. E respondendo aquela pergunta que você me fez no início, né? Acho que eu dei uma volta e agora eu vou responder ela. Eu consigo investir com qualquer valor? Consigo. Mas desde que você entenda que investimento é uma escada, são degraus, que você vai evoluindo aos poucos. Você vai conhecendo o mercado de ações, você vai conhecendo os fundos de investimento e você não vai colocar todo o seu recurso naquilo ali. Temos as criptomoedas, né? O Bitcoin, Ethereum, um monte de outros tipos de criptomoedas que surgem todos os dias e que sobem, que descem, assim, de forma estrondosa. Então, assim, é você conhecendo aos poucos e testando cada um desses tipos de investimento, né? Fazendo uma boa distribuição dos seus recursos, entendendo ali aonde é melhor e onde você pode ter potenciais ganhos e onde você vai conseguir acompanhar e realmente ter esse ganho, né? Fazer com que a sua carteira de investimentos ela tenha uma boa rentabilidade. Pode ser que você entenda que mercado de ações é muito complexo para você, de entender, às vezes você... Porque mercado de ações, por exemplo, Túlio, você está investindo em empresas, você está investindo em negócios esses que você não tem controle. Negócios esses que de hoje para amanhã pode acontecer um escândalo financeiro e as ações podem desabar, e você não tem controle sobre isso, certo? Então, assim, é entender sobre esse mercado, fazer uma boa diversificação dos seus investimentos para que você possa testar esses produtos de investimento e entender aquele que mais se adequa ao seu perfil, entendeu? Então, assim, mercado de ações é para todo mundo? Você tendo dinheiro para investir e tendo uma conta de investimento, você pode investir. É para todo mundo. Também.
Mas assim, será que isso é pra você? Uhum. Será que é uma coisa que não vai te tomar muito tempo? Será que você não vai ter que estudar muito? Será que você realmente vai ter paciência de entrar todo dia ali para conferir a sua carteira, fazer os ajustes, realmente acompanhar e estudar sobre isso? Sim. Talvez você não vai ter muita paciência e tempo para isso. É melhor talvez pensar ali em títulos de renda fixa que sejam mais rentáveis, que sejam mais seguros e que vai garantir ali para você um resultado satisfatório Pelo menos inicialmente, em né? um período de tempo, exatamente. Ótimo. Beleza. Vinícius, antes da gente encaminhar para o fim aqui, eu queria ouvir de você, enquanto especialista financeiro, o seguinte. Faltam basicamente 3 semanas para o ano acabar. E beleza, 2026 tá aí. Geralmente a gente, como eu tinha dito no início, a gente sempre começa a falar as metas que a gente tem. Não, ano que vem eu vou fazer uma viagem, ano que É vem eu muita quero trocar meta de para carro. pouco ano, né? Exatamente, é muita meta para pouco ano. E aí, às vezes, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de cidade. O que você indica para que essas pessoas comecem a fazer, ou pelo menos se organizar, para que 2026 elas possam colocar essas metas de fato em ação? Eu acho que é importante construir um plano, né, Túlio? Eu acho que todo bom resultado financeiro, todo sonho que você tem, né, de viagem, da troca do carro, da casa nova, enfim, tudo isso parte de um plano, de um bom planejamento que você tenha que fazer. E esse plano, assim, não pode ser um plano muito mirabolante. Você não pode colocar metas que não sejam alcançáveis, que não sejam, assim, tangíveis mesmo para sua realidade. Você tem que fazer uma boa reflexão do ponto que você está e da onde que você pode chegar, assim, com bastante consciência e cautela, sabe? E aí, assim, é estabelecer um orçamento mesmo, assim, metas, né? Do quanto que eu posso gastar, do quanto que eu tenho que investir. Então, se eu quero fazer uma viagem para o exterior no ano que vem, quanto que eu preciso para poder viajar? Então, vamos planejar lá. Quanto custa uma viagem? Aéreo, hospedagem, o que que eu vou gastar de alimentação? Fazer a conversão, né, para moeda local. Sim. Isso é muito importante. Então, fazer, assim, esse orçamento do quanto que você vai gastar e estabelecer essa meta. A partir do momento que você estabelece essa meta, dentro desse planejamento, você começa, então, a tornar esse sonho, né? Porque quando a gente fala de planejamento financeiro, e principalmente planejamento financeiro pessoal, a gente está falando de sonho, né? De realizações. Isso vai ficando mais tangível. Sim. Isso vai ficando cada vez mais próximo, né? E aí você coloca um tempo ali, você segue esse planejamento e você consegue ele, então, concluir ou realizar esse sonho que você sempre quis ou que você sempre desejou. Perfeito. Eu acho que definir um orçamento, então, para cada uma dessas ações é o primeiro passo para que você Isso é consiga muito entender importante. a quantidade de dinheiro que você vai desprender para poder alcançar esses objetivos. Perfeito. E às vezes, assim, escolher escolher os difíceis, né? Fazer as escolhas difíceis também. Então, às vezes, reduzir em alguns gastos, reduzir algumas despesas em detrimento de um sonho, de uma realização que você quer muito, assim, alcançar. Então, às vezes, vale um pouco essa questão das escolhas difíceis, de alguns sacrifícios para que você possa chegar até lá. Então, Perfeito. isso é válido também poder refletir e pensar sobre isso, né? Sobre planejamento financeiro. Recentemente eu tinha visto uma calça que eu tinha gostado muito e eu tenho uma viagem planejada e eu falei assim, não vou comprar essa calça e o valor que eu usaria para comprar essa calça eu vou colocar no dinheiro que eu vou usar para minha viagem. E é o que você falou, a gente saber que por a gente ter alguns objetivos a gente vai ter que abrir mão de outros que às vezes a gente que não são prioridade pra gente. E tudo na vida, Túlio, é momentâneo e transitório. Então a gente às vezes pensa o seguinte, olha, eu quero trocar de carro, eu quero muito comprar um carro, eu quero trocar de carro, é o meu sonho, eu quero trocar de telefone, eu quero fazer uma reforma na minha casa. Isso traz muita felicidade pra gente quando a gente realiza isso, e principalmente Sim. quando a gente realiza sem se endividar, sem ficar apertado financeiramente, sem prejudicar a reserva de emergência, que é muito importante se manter ela. E aí quando a gente consegue fazer isso de forma assim consciente, sabe? E a gente consegue fazer algumas escolhas, a gente consegue tirar, né, reduzir um pouco esses gastos talvez desnecessários e aplicar naquilo que vai trazer uma satisfação maior e de mais longo prazo, isso é muito gratificante. Assim, quando eu trabalho
essa parte de educação financeira com as pessoas que eu atendo, eu percebo muito isso, sabe? O quanto que a satisfação dessa conquista maior, dessa conquista de longo prazo, ela é maior e mais satisfatória do que aquelas conquistas momentâneas, de comprar a calça, de comprar o iPhone 17 Pro Max 2.0 Power. Então, assim, o tanto que isso é mais satisfatório e o tanto que isso traz mais até menos ansiedade para o dia a dia da pessoa, sabe? Porque um dos grandes fatores que trazem ansiedade, brigas em casa, entre casais, é essa questão do desarranjo financeiro. Os desafios financeiros que a pessoa mesmo coloca para ela quando ela não faz um bom planejamento financeiro. Sim, que para muitas famílias, casais, etc., ainda é um tabu, né? Falar sobre finanças. É um tabu falar sobre isso e é fundamental falar sobre isso. Justo. Vinícius, antes da gente finalizar, eu gostaria que você, olhando para aquela câmera ali, né, falasse de você, né, enfim, divulgar suas redes sociais. É o seu momento de vender o seu peixe. Muito bom. Eu, como o Túlio disse aqui, sou um entusiasta da parte de finanças, gosto muito de trabalhar a gestão, planejamento das micro e pequenas empresas. Então, para quem quiser, eu estou lá no Sebrae para um atendimento, pode entrar em contato. Quem precisar aí organizar suas finanças, planejar melhor o seu 2026, pode procurar a gente lá. A gente tem assim, um conjunto de soluções, de ferramentas, de consultorias, capacitações de diversas formas, online, a gente tem presencial, da forma que você preferir, da forma que você mais se adequar a fazer, a gente consegue oferecer para você. Então procura a gente lá, a gente está à disposição para poder atender vocês, a nossa equipe toda lá, para poder fazer com que as suas finanças empresariais, as suas finanças pessoais possam ser ainda melhores e que você possa ser ainda mais próspero em 2026. Isso mesmo, Vinícius. Muito obrigado, viu, pela participação aqui. Eu te agradeço. Foi muito massa, foi uma aula mesmo. E, pessoal, muito obrigado por você também que esteve aqui acompanhando, que você assistiu esse episódio. Ano que vem tem mais. Tchau!